sonho das velhas casas de cômodos onde moras, passos que vêm subindo degrau por degrau em direção ao teu quarto. E sabes que é um fantasma chamejante e fosfóreo, o corpo todo feito de inconsumíveis labaredas verdes. Bueno, gente, vamos ver quem se consome conosco hoje aqui na nossa casa. A partir do momento que se então decidiu fazer daquele prédio uma casa de cultura, e o Valmor Chagas fala no dia da inauguração que é a casa da dança, da música, da literatura, das artes cênicas e, de uma forma geral, do circo. E isso parecia uma profecia, porque tudo isso de fato aconteceu. Né? Ela, de fato, se tornou esta casa de todas as artes, de todas as culturas. E quando a gente fala de todas as culturas, não somente as artes, mas de público. Se era espera, era agora perto. Perto era dentro certo. Eu sou quem sou. Perto ali no céu, pé de vento vou. Chão, estrela, asa delta. Eu vou que vou. Tá aí, a diretora da Casa de Cultura, Mário Quintana, Adriana Esperandir, e o músico e compositor Pablo Lanzoni. E a gente começou o programa de hoje com esse ó de casa, deste dono da casa que acabamos de referir. Estamos falando no Mário Quintana, mas enfim, dono da casa que é pública, da casa que também é de todos nós, e a gente tem o prazer de trazer aqui hoje, nos 35 anos, né, no ano dos 35 anos da Casa de Cultura Mário Quintana, a sua diretora, a Adriana Esperandir. Muito obrigado. Eu que agradeço, que prazer estar aqui, né? Eu que sou uma admiradora do teu trabalho e do programa, fiquei bem feliz com o convite. E é um momento, assim, icônico da Casa de Cultura, né? E tu falaste tão bem sobre a casa, e é a casa também de todas as culturas. Este é o slogan da campanha de 35 anos da Casa de Cultura. Ah, que bonito. Bela colocação em evidência da questão da diversidade, enfim, né? Tão fundamental. E é uma casa, se a gente pensar em termos meio arquitetônicos ou históricos, é uma casa que não tem 35 anos, que tem cento e algo, né? 109, 108, por aí. Mas, é claro, a criação do espaço de representação cultural do Estado, enfim, e do que vier, né? Essa sim tem 35 anos. Estrutura, projetos, comemorações, está rolando muita coisa. O que tu queres falar em primeiro lugar? Não, é até engraçado, porque o prédio, né, ele tem muito mais idade do que 35 anos. E as pessoas, quando falamos em 35 anos, mas a Casa de Cultura tem só 35 anos? E é isto, né? A partir do momento que se então decidiu fazer daquele prédio uma casa de cultura, e o Valmor Chagas fala que é a casa da dança, da música, da literatura, né, das artes cênicas e, de uma forma geral, do circo. E isso parecia uma profecia, porque tudo isso de fato aconteceu. Né? Ela, de fato, se tornou esta casa de todas as artes, de todas as culturas. E quando a gente fala de todas as culturas, não somente as artes, mas de público. A gente recebe assim públicos de todo o Rio Grande do Sul, de todo o Brasil, né? Hoje, quando se fala em termos de Casa de Cultura como símbolo de Casa de Cultura no Brasil, a Casa de Cultura Mário Quintana é uma das mais lembradas, né? Então é uma comemoração muito importante, muito por conta também depois do episódio das enchentes, né? Que a gente rapidamente se restabeleceu para poder voltar com a casa. E agora, muito recentemente, teve uma tremenda comemoração continuada com uma série de ações que rolaram ali. O que tu queres contar dessa comemoração? Eu primeiro quero agradecer, assim, porque a gente trabalhar num lugar onde a gente admira tanto é tão importante, né? E dizer que a equipe da casa é maravilhosa. A casa ela é composta por equipes de núcleos. Então, nós temos o núcleo do educativo, o núcleo da produção, do administrativo. Então, a casa ela é feita de muitas mãos. E muitas mãos muito importantes. São pessoas muito comprometidas com a arte e com a cultura.
né? Então, essa comemoração também é muito disso, assim. E essa programação e toda essa campanha dos 35 anos foi gerenciada por estas equipes. Então, assim, muita coisa bacana acontecendo na casa, em termos de programação. Então, por exemplo, eu vou destacar aqui o trabalho do educativo, que muitas pessoas às vezes não sabem que existe um núcleo educativo na casa. Muitas oficinas, trabalho intensos com crianças, com jovens, as visitas guiadas, contando as histórias dos nossos espaços, são feitas pelo educativo também, né? E a produção que mantém todos aqueles nossos espaços. Hoje nós temos, inauguramos há pouco tempo aqui, né, durante as comemorações dos 35, uma biblioteca Érico Veríssimo ampliada, onde mais voltada para as artes, né? Então, lindo, um espaço arejado, bonito, em que as pessoas, os amantes das artes, podem ir para lá fazer pesquisas. Então, quem ainda não viu, não conheceu, deixo aqui o convite, o lugar está maravilhoso, né? E nós temos ainda a previsão de receber um acervo da Bienal, que vai estar também nesse espaço da Érico. Essa é uma das novidades, né? As outras é que o Teatro Bruno Kiefer está em obras neste momento, no final do ano ele vai estar revitalizado. Certamente, na virada do ano, nós vamos inaugurar esse espaço. E temos também o terraço sensorial, que isso também é uma... Eu não posso contar muito sobre ele, porque ele ainda vai ser... Não dá para dar muito spoiler ainda. Exatamente. Mas tem alguns espaços sensacionais. Quem procurar no YouTube, aliás, vamos recordar mais uma vez que os Cantos do Sul da Terra na TV estão todos lá no YouTube. Mas quando tu falas, Adriana, nessa coisa de acolher todas as manifestações artísticas e culturais e de diversidade também, né? Todas as culturas, esse belo slogan. Eu acho que tu é um pouco a cara disso, porque a cantora e todos os cometimentos de gestão que tu estás agora à frente, né? Tu estás com a Naturrem, tu estás com uma série de outras responsabilidades, né? Como é que está isso? Porque alguém poderia dizer, tu estás acumulando essas funções, e talvez tu possa dizer, não é um acúmulo, elas são extremamente comunicadas e de uma certa maneira integram o mesmo corpo, né? Mas também ninguém disse que era fácil, né? Como é que está isso aí? Na verdade, né, Demetrio, eu me encontrei gestora pública há 10 anos atrás, quando assumi a Secretaria de Cultura em Osório. E Osório é o berço da diversidade, né? Tu conheces bem a cultura lá. Nós temos o Maçambique, temos os Ternos de Reis. Eu cantava muito essa diversidade. Nós íamos sempre para os palcos mostrando toda essa diversidade que a gente tem no estado do Rio Grande do Sul. E enquanto gestora da cultura lá, tu também integra todas as artes, né, todos os estabelecimentos. Então, para mim, claro, agora nós estamos falando de Estado, tem uma dimensão muito maior, né? Mas gosto sempre de dizer que a equipe é muito boa. Então, assim, eu não estou sozinha, né? A gente gerencia algo que tem por trás também, e ao lado, na verdade, pessoas muito comprometidas. Então, é um desafio. Sobretudo a Casa de Cultura é um desafio, porque é a primeira vez que alguém da música assume a direção da casa. A gente sempre gera uma expectativa, né? Eu tenho recebido muitos artistas da música, porque em razão do IEN também, né? Que eu já estava na direção, e tive muitos contatos. E nós tínhamos sempre a gente, às vezes, tem uma dificuldade com a música, que é de encontrar espaços. Que é espaços que, claro, a gente tem shows que vão para o Araújo Viana, mas nem todos vão para o Araújo Viana. Nós precisamos de um espaço médio, de um espaço maior, de um espaço... E a casa pode oferecer isto, né? Sobretudo agora com o Teatro Bruno Kiefer, é um intermediário para artistas que querem promover seu disco, enfim, a gente já vinha fazendo esse trabalho através do IEM. Então, agora, ainda mais pensando nesses espaços também para a nossa área da música, mas também para o pessoal do teatro, que vai ser um espaço cada vez mais importante para a cena cultural do Estado. Pois é fundamental isso que tu trazes, e tu insistes dessa questão que é orgânica. Quer dizer, essa palavra às vezes é maltratada ou mal escutada, mas de pessoas que são da militância cultural, são da militância
enfim, artística, e não são pessoas que estão ali numa estrutura burocrática, o que também é necessário existir, mas não é apenas isso que se tem num órgão como esse. E aí, puxa, a gente põe em relevo essa figura da estrutura pública e do funcionário público também, né? Como alguém que permanece enquanto se sucedem as diferentes gestões, que tem que encontrar uma estrutura pronta, disponível e disposta, né? Mas, ao mesmo tempo, vão se somando pessoas aí, pessoas que tu conheces, que vão compondo essas equipes. Isso é fundamental e é isso que faz com que também os artistas e os outros militantes da cultura se reconheçam num lugar desse, né? Porque é um lugar de representação de todos nós. E também por isso é legal te ver à frente dele, né? E nós estamos falando, a gente está falando aqui, Casa de Cultura Mário Quintana, e não é, a gente normalmente vê, e pelo interior do estado, enfim, eu tenho visitado bastante, normalmente um espaço, um instrumento público, né, como uma casa, como um espaço de cultura, normalmente nos municípios ele está meio lá, assim, sem entender como é que vai ser feito, como é que se gerencia aquele espaço. Porque a burocracia é muito grande no setor público, mas a gente precisa, enquanto gestor, entender de que forma é possível aquilo, e é possível. Então, assim, a nossa militância que a gente fala pela cultura, e aí nós não estamos falando em partido A, B ou C, nós estamos falando em cultura. E isso é necessário, é um direito das pessoas. Então, assim, hoje nós estamos, todos os municípios do estado, eu tenho visitado, tem um comprometimento agora maior com a cultura, muito por conta de leis de incentivo, muito por conta, né, das leis que vêm a nível federal, PNAB, que teve a Paulo Gustavo também, são políticas públicas em que fez com que os municípios, os gestores, né, os prefeitos, lá, os secretários, se interessassem pela pauta da cultura. Isso é extremamente importante. Porque, assim, se pensares bem em termos de cultura, é o que teria que ser primeiro a cultura, para depois todo o resto, né? Então, esse fomento que está sendo feito neste momento, e nunca se falou tanto em cultura, e agora também em economia criativa, que é mais novo, mas é extremamente importante para o desenvolvimento dos municípios. Isso é fundamental, sem dúvida. E quando tu disseste, eu estou usando a palavra militância, como eu usei também, e não se trata de partido A ou B, eu pensei, se trata do partido alto da cultura. Exatamente. Né? Da cultura em alto. E a gente podia trazer tantas coisas para ilustrar esse papo que rolaram na casa em 35 anos. Puxa, quantas coisas magníficas. Mas a gente foi extremamente... Como é que a gente chama isso? Oportunista. Quer ver? Eu, o Márcio Gobato, fomos oportunistas. Puxamos a brasa para o nosso assado aqui da beira desse fogo por causa da comemoração linda que se fez em 2015, lá na Casa de Cultura, dos 4 anos do programa Cantos do Sul da Terra, então na rádio, que a gente sempre diz que são 2 fogos do mesmo fogo, 2 centelhas do mesmo fogo. Aquilo foi um barato, foi um show coletivo, foi uma coisa, uma catarse, foi como vocês quiserem chamar, mas para chamar bem chamado, deem só uma conferida. A gente trouxe um pedacinho aqui. Com su permiso, senhores, vou a cantar uma copla. Para que ande viento arriba y no se muera en mi boca. Mapa de Torres Garcia, brotos da rosa dos ventos que se põem de pé, sedentos de afirmar sua fidalguia, cantos das noites e dias da terra tornada em gente, na sua honra intransigente, nas suas lutas amorosa, alma singela e gloriosa do sul deste continente. Cantos do sul, reerguidos sem sobre ninguém pisar, como o verso popular reza, pleno de sentido. O homem amanhecido tem abaixo a sustentá-lo
apenas o seu cavalo, acima só o chapéu, viajando entre o chão e o céu sem ter dono, nem vassalo. Do sul, que também existe, brotam cantos de ouvir juntos, sobre os mais caros assuntos graves, alegres ou tristes. Cantos de paz, mas em riste, porque sabem ser de guerra, são cantos de quem se aferra ao dever de comover-se, dizer, pensar e envolver-se. São cantos do sul da terra. Isso aí foi um desejo realizado. Quem não tem esse desejo, fazer uma festa de aniversário dessas? Aí tem uma ideia das tantas figuras que participaram do clima que estava rolando lá. Nós fizemos o nosso desejo. Claro que eu estou insistindo aqui nessa expressão, porque houve isso que eu comentava antes com a Adriana nos contava um pouco como era, eu queria que ela contasse um pouco melhor do que foi o Faça Seu Desejo na comemoração dos 35 anos, e também para fazer uma analogia de uma coisa com outra, como é que as pessoas chegam hoje na casa para participarem, para oferecerem seu trabalho, acessar a casa, realizar esse desejo de entrar naquele mundo ali. Conta um pouco disso. A gente tem recebido assim visitações, tem mais de 30 mil visitações ao mês, e aí as pessoas passam por ali e ficam maravilhadas com o que encontram, né? Porque cada cantinho da Casa de Cultura tem uma memória, as paredes, o próprio prédio, né? Então, e tem muitas atividades acontecendo lá dentro. As pessoas gostam muito da visita guiada, né? Então, a partir da visita guiada, sempre alguém demonstra, eu gostei mais disso, gostei mais daquilo, e deixa o seu recado. Então, isso é tão importante a gente entender que as pessoas, me parece que entram na Casa de Cultura e entram, de fato, para realizar sonhos mesmo. Né? É um espaço que as pessoas, tu não vê muitas pessoas com celular. É um momento que eles, de fato, ficam inteirados na casa, conhecendo as memórias, que não só do Mário, mas assim de acervos maravilhosos, que a gente tem o da Elis lá, né? Tem a Discoteca Pública na Torrem, tem tantos outros espaços icônicos dentro da casa, e todas essas histórias são contadas para as pessoas. Então, muitas visitações. Claro que também muitos artistas nos procuram para entender como é que faz para acessar os nossos espaços. E a gente sempre faz políticas públicas na área da cultura com muita capacidade hoje, né, por conta dessa interação com o governo federal também, de recursos públicos. Então, o nosso instrumento legal, tu sabes que são os editais. Então, os editais estão aí para os nossos artistas acessarem. De que forma? Existe capacitação para isso. Nós, da Secretaria de Cultura do Estado, capacitamos as pessoas para acessar não só o trabalhador da cultura, mas também os gestores públicos dos municípios, para que cada um possa acessar os seus artistas no município também. Então, é uma rede, tu vê que é uma rede de questões importantes para capacitar quem vive da área da arte, da cultura. E hoje isso está cada vez mais em evidência. Ninguém mais trabalha, a gente da música, né, Demétrio? Tu vai na noite, tu toca no evento, tu toca, enfim, tem várias agendas. Mas tu tem que acessar os editais também para manter os teus projetos. E é isso que a gente faz. Como é importante isso das pessoas, os músicos, por exemplo, mas os artistas, enfim, se apropriarem disso, porque quando começou essa coisa de editais com esse sentido de fomento, de promoção da cultura no país, enfim, era um bicho de 7 cabeças para as pessoas, né? As pessoas, puxa, quem sabe lidar com esse mundo, com essa coisa meio enigmática, né? Meio esfinge dos editais. E hoje não é assim, as pessoas cada vez mais estão fazendo isso, estão entrando nessa linguagem, sabendo o que é necessário, né? Não que necessariamente todos os artistas tenham que saber todos os passos e transitar neles, mas não é um bicho de 7 cabeças, é uma ferramenta disponível e muito prática. Importantíssima, né? Tu sabe que todos os festivais de música que nós temos no estado, que são muitos, né? Festivais,
todos são viabilizados por LIC ou por Rouanet, enfim. E os editais, a IPNAB, Paulo Gustavo, têm incentivado grandes produções no Estado, circulação de artistas no Estado, né? Os artistas têm ido para o interior, circulado pelo interior e até mesmo fora do Estado, muito por conta desses recursos. Então, assim, é importantíssimo, é um recurso próprio para a cultura, porque ainda tem alguns que ainda acham que, para quem investir em cultura, se tem que investir em saúde. É que cada um tem os seus recursos, gente. Tá? Não, ninguém está tirando um do outro. e aí, é isso que é importante, né? E a conscientização, eu volto a falar, porque a gente, quando diz assim, a gente precisa chegar na ponta, e a ponta, para mim, são os municípios, são os interiores. Né? Então, assim, em termos de Estado, a gente precisa ter essa preocupação. Eu estou gestando um Estado e não uma cidade de Porto Alegre, porque às vezes a gente se confunde, né, por estar na capital. Então, a gente tem essa prerrogativa de circular todo o Estado do Rio Grande do Sul e alcançar cada interior e levar essas informações. Que fundamental o que tu está dizendo, sobretudo na tua condição de gestora, para que as pessoas entendam que este recurso não tira a grana daquele outro setor lá, daquela outra pasta, daquela outra urgência. Importante para dizer para as pessoas que não sabem e que ingenuamente acreditam que é assim. Há outras pessoas que dirão isso por pura malícia, que dirão isso por serem mal intencionadas. Mas aquelas que apenas não sabem como funciona, precisam saber. É importante deixar bem claro que há lugar e grana, e recurso, e gestão para todas estas áreas. É legal tu falar no nome do Mário, por exemplo, porque quando tu disseste, bah, alguém que chega lá e não sabe que a casa, pensa que a casa sempre foi a casa de cultura. É claro, as pessoas mais jovens não têm por que ter um cabedal de informações ali. O que é Majestic? Às vezes, talvez, não conheceu uma figura como Mário Quintana, então também vão se apropriando dessas coisas e desses personagens. Aí entra, por exemplo, uma homenagem justa, necessária, como uma Sala Paulo Moreira. É claro que eu aqui dentro desta casa digo isso com a boca mais cheia de outras comoções do que todas as que cabem aí, né? Por ele ser tão orgânico dessa casa. Mas isso foi fundamental, isso foi muito legal, né? É um dos exemplos que a gente pode dar de colocar as coisas no lugar, num espaço público, né? Quando a gente ficou muito feliz, né, quando a família entendeu que o acervo dele poderia ir para um espaço público. Imediatamente nós fomos buscar esse acervo. Ele passa por uma triagem, e não só discos, né, porque o Paulo tinha muitos livros. E todos os livros de músicas foram para a nossa biblioteca, que é temática só da música. Para quem não sabe, o IEM tem uma biblioteca só de músicas, partituras, e tem a discoteca, que é discos e vinil, e, enfim, DVDs. E aí a gente entendeu assim, não, o Paulo merece um espaço, porque ele fez tantas audições comentadas na casa, a gente foi buscar os históricos e foram tão importantes, então nós vamos ter uma sala temática de audições Paulo Moreira lá com o acervo dele, porque a gente, quando fala em acervo, não é pegar lá e guardar, não é isso, é fazer com que isso chegue na nossa geração mais jovem agora. Então, assim, nós vamos ter ações nessa sala. Nós vamos vai ter um piano lá, a gente vai ter sessões de jazz, a gente vai ter saraus, a gente vai ter o educativo, está fazendo agora, por exemplo, e que a homenagem é ao Gelson Oliveira, que é o Vozes do Acervo 2, que ano passado foi Elice, em comemoração aos 80 anos, e este ano, então, a Sala Paulo Moreira está promovendo o Vozes do Acervo 2, que é a homenagem ao Gelson Oliveira. Né? Olha só. Então, assim, a nova geração, lá, o Gilberto Oliveira, né, o músico, ele que está fazendo as oficinas com as crianças, porque conhece muito a obra do Gelson, e as crianças estão maravilhadas com as composições que elas nunca tinham ouvido na vida. Então, está muito legal. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que a Adriana nos diz que esses acervos não são algo que vai para dentro de uma gaveta e fica lá catalogado só para que não se perca. Não, são coisas vivas à disposição. A Adriana também não é a dona das chaves da casa de cultura, das casas da cultura, das casas da coisa pública. Não, ela é a mulher, a artista que está abrindo portas, está mantendo abertas portas e convidando as pessoas aí para aquela casa e aceitando um convite de vir aqui na Beira desse Fogo hoje. Muito obrigado, foi um prazer de conversa. Eu que agradeço, porque
a comunicação é importantíssima, né? E que isso chegue para as pessoas. Não adianta também a gente estar fazendo tantas coisas lá e a mídia, né, a comunicação não chegar para as pessoas. Então, o teu programa é extremamente importante. O teu programa é um programa que eu sou fã há muito tempo já. Então, estar aqui hoje é um prazer poder estar falando um pouco do que é um pouco o dia a dia nosso e deixar o convite a vocês. Por favor, façam um evento novamente lá na nossa travessa, como foi, né? E deixo o convite, porque, assim, uma coisa traz a outra. O trabalho sempre é coletivo, né? Então, ninguém faz nada sozinho. E eu deixo o convite para vocês aqui estarem conosco mais uma vez, assim que quiserem e tiver a oportunidade. Que vai ser um tremendo prazer e vocês nos cobrem isso, porque, como a Adriana, nós aqui da comunicação pública estamos às ordens. Esse é o nosso fundamento, essa é a explicação da nossa existência. Claro que esse é o nosso prazer também. Vamos fazer o nosso intervalo e, como sempre, vamos dar uma cevadinha na palavra. Não gosto da arquitetura nova. Porque a arquitetura nova não faz casas velhas. Não gosto das casas novas, porque as casas novas não têm fantasmas. E quando digo fantasmas, não quero dizer essas assombrações vulgares que andam por aí. É não sei o que de mais sutil. Nessas velhas casas, como em nós, a presença invisível da alma. Assento centro da noite, todo barrio sul, pó de terra treme, ouvido dentro, toque muy lejos, Ciudad Vieja sou, Supapualupo fronteira, molho em carne de sal, Supapualupo Ribeira, lançando ontem, parto pro mato, entorto a carreteira, briga sem perder a respiração, pele magnética, pelei a mão, toca batá, bate batá, bate Bataclan. Toca batá, bate batá, bate Bataclan. Rosário espanta gigante, Supapo costura o rio, Passo Matungo, o bonde parte, toda a gente crê. Mal boca, falar de mim, zanga artilharia, morre depressa, assobiando, Supapo touro sou, briga sem perder a respiração, pele magnética, pelei a mão, toca batá, bate batá, bate Bataclan. Toca batá, bate batá, bate Bataclan. Toca batá, bate batá, bate Bataclan. Toca batá, bate batá,
bate Bataclan. Bela maneira da gente voltar aqui para o nosso lugar, depois do nosso intervalo, enfim, depois do nosso papo do primeiro bloco, a gente volta para esse lugar, mas que lugar? Que lugar? Se aquele bom antropólogo, etnólogo, criou o conceito de não lugar, que tem a ver com os lugares de passagem, os lugares que não são de afixar-se, tem a ver com os lugares de circulação de coisas, de gentes, de pensamentos, de estéticas, do que for. Será que o nosso é um lugar ou não um lugar? Vamos deixar isso pendurado, depois a gente fala nisso e explica por que está loucamente falando nisso, quando a gente é feliz da vida de receber esses caras aqui. Muito obrigado, Pablo Lanzoni, muito obrigado, Lucas Kinoshita. Oi, Demetrio, uma alegria estar aqui falando contigo. Pela primeira vez no Cantos do Sul da Terra, o que me deixa muito orgulhoso e muito feliz. E feliz também com o lançamento desse disco novo, tão bem já anunciado por ti aqui, trazendo várias indagações e inquietações bem pertinentes, inclusive a escolha do título desse projeto. Então, muito legal estar aqui. Legal, foi um prazer nosso. O Lucas, há pouco tempo estava aqui conosco, noutra história, noutro trabalho. Prazer te ver também de novo, mais uma vez aqui, até porque na beira deste fogo, deste lugar, deste não lugar público que nós temos aqui, como eu disse da outra vez, o Lucas é um dos caras mais atuantes e mais presentes. Legal? Prazer retornar, obrigado pela apresentação. É uma honra estar aqui com o Pablo. Dessa vez eu venho não como professor, como vi num outro momento, do qual inclusive somos colegas do Instituto Federal, eu e o Pablo. Tenho como músico, é um prazer tocar com o Pablo. A gente toca junto há muitos anos, né? A gente começou a tocar junto com o nosso saudoso Alexandre Vieira e foi muito bom assim poder ser convidado para fazer parte desse disco do Pablo e fazer música junto. Acho que é uma boa desculpa para juntar os amigos e a gente arrumar um show, arrumar um ensaio, uma gravação. E o Pablo faz isso muito bem, ele junta os amigos dele para gravar os discos e é sempre um momento muito legal estar com os amigos. Melhor desculpa, porque todo mundo ganha um monte com isso, né? Aquele grupo ali projeta coisas muito legais, tanto um quanto o outro, estão sempre na estrada, sempre trabalhando, sempre criando coisas, sempre criando conexões de lugares no sentido mais amplo do termo. Tá bem, então fala desse motivo, desse nome do álbum. O nome do álbum, ele é o nome de uma canção, Demetrio, que se chama Aviso de Não Lugar, que é uma das parcerias minhas com o Richard Serraria. É uma canção com letra do Richard Serraria, né? E essa frase, Aviso de Não Lugar, ela bateu muito forte em mim durante a feitura da canção e durante a feitura do projeto. Essa foi uma canção feita para o projeto, né? E em algum momento, eu hesitei, porque eu queria sair deste lugar, que é uma canção dar um nome a um disco, né? E passei algumas semanas, ou até alguns meses, investigando possibilidades, né? Para que, buscando alguma alternativa ainda dentro deste mesmo universo do não lugar, que já, para mim, ele abriu uma série de imagens, abriu uma série de questões, né? Inclusive do meu lugar de artista, mas eu não consegui. O nome era forte demais e ele se conectava muito comigo, então não tinha outra forma de nomear esse trabalho e até o meu momento artístico como Aviso de Não Lugar. Que doideira, porque isso é tão bonito que tu acaba de contar, para quem gosta dessa coisa de conceitos e de palavras, enfim, a ideia de que parece tão etéreo, tão pouco dizer um não lugar, e quando tu
tentasse te contrapor a esse não lugar, tu não conseguiste. Ele é um não lugar cheio de raiz, cheio de força, raiz, cheio de potência, né? E vocês começaram aqui lidando com algo que mexe com uma questão de região, que vai lá para o Barrio Sur, que traz o Bataclan, que está na coisa percussiva, sem dúvida nenhuma, mas não vamos ficar só martelando nisso de lugar e não lugar, mas existe um território aí, sul da terra, que é muito teu, está muito nas tuas coisas, na tua cabeça, no teu horizonte, né? Sim, essa canção é uma milonga. E se eu pensar um pouco na minha produção de canções, se limpar aqui, tirar ali, reorganizar aqui, no fundo o que eu estou fazendo está em volta da milonga. Está sempre cerceando, está sempre procurando, está sempre conversando com a milonga. Essa canção, ela foi um convite do Richard para musicar um dos poemas do Sopaporiqui, que é um livro de poemas que ele lançou próximo à pandemia, no início da pandemia, e eu abri o primeiro poema, que se chama Sopapo Bará, e eu não vi muitas alternativas dentro das minhas possibilidades de musicar o poema. Como é que eu ia musicar o poema se eu estava até com dificuldade de fazer a leitura do poema, de tanta complexidade linguística que ele impunha. Ao mesmo tempo, era um poema que brincava com as palavras, né? E isso com uma genialidade que é própria do Richard, de costurar textos, que eu acho muito incrível. E é sempre uma alegria muito grande dividir uma canção com ele. Então eu voltei para o prefácio do livro, né, que eu tinha lido antes, para me refortalecer nessa leitura do poema, ou dos poemas que viriam. E no prefácio, o Richard falava da linguagem e invenção, para a gente ler como quem está brincando. Então, se poderia ler de trás para frente, de frente para trás, pulando uma linha, pulando uma palavra. E para ele, tudo isso estava conectado e fazia sentido. Então, eu me aventurei nessa linguagem e invenção que ele estava propondo e pensei, abri o poema e pensei palavras aqui e ali, circulei coisas ali, aqui e ali e recosturei de uma forma que eu conseguisse traduzir isso numa canção. E aí veio essa canção chamada Bataclan, que é oriunda do Sopapo Bará, desse primeiro poema. Então, quando a gente foi gravar, pensamos numa canção com um viés muito forte, percussivo, né? E aí tem o Pingo Borel, tem o Tuti Rodrigues tocando percussões lindamente, tem o Lucas tocando bateria, né? Então, uma canção muito forte, com um viés de percussão muito forte, por isso também nesse arranjo que a gente está aqui, brincando com as percussões do violão, com as percussões que o Lucas trouxe, do carrom, do prato, para manter isso vivo, né? Essa chama da milonga misturada com uma percussão em 6, que está conversando com esse universo de matriz africana e de outras matrizes que estão presentes na obra do Richard. Fundamental, né? Os puristas são muito chatos. E todos nós somos chatos em algum momento, em muitos momentos. Eu não sei se chega a ser um problema que as pessoas sejam chatas. Eu acho que isso faz parte da interação. Mas o problema dos puristas é que eles são equivocados e muitas vezes são autoritários. E alguém diria, e essa milonga com percussão? Isso aí, quem andou fazendo milonga com percussão foi o Piazzolla, mas de uma maneira geral não existia esse papo de milonga. Os primeiros aparecimentos de referências à milonga são dos acampamentos com os negros que acompanhavam o Urquiça. Se usou essa palavra milonga pelo som que os caras faziam. O que tu acha que eles estavam tocando? Violoncelo? Né? Puxa, essa negritude restituída, justamente restituída essa linguagem pela percussão, além do resultado bonito, né? É uma coisa muito importante, uma coisa muito, muito emancipadora, né? No trabalho... num trabalho como o de vocês, e como o teu, especificamente. É legal o milongueiro dizer, tá, mas eu quero bastante percussão nessa história e partir do ponto de vista do serraria, enfim. E aqui a gente falou de dois que abriram o cavalo muito cedo, né? Que pena, que é o Alexandre
o Alexandre Vieira, vocês falaram logo de cara nele. E eu tenho que lembrar do Mário Pirata, que se adjetivou como o poeta brincadeiro, quando tu fala nisso da linguagem, né? Total, total. O Mário também é uma tremenda referência, né, desse universo poético que brinca tão bem com as palavras. E não só os poemas do Mário são maravilhosos, a obra que ele deixa, mas as récitas de como ele sabia dizer os seus poemas também transformava a própria palavra, né? Então, salve Mário Pirata, salve Alexandre Vieira, duas. E essa ideia da Grandes criação ser artistas. brincadeira, ou da brincadeira ser criação, que é o que tu disseste, exatamente, né? Sim, sem dúvida. Essa canção foi muito desafiadora, Demetrio, para ser constituída pelo respeito que eu tenho, né, de entrar numa obra que não era minha, de uma obra constituída, de uma obra que tem um viés simbólico, tem um viés religioso também, né? E o cuidado de como ir costurando essas coisas, mantendo aquilo que eu consigo fazer, que eu sei fazer, com o carinho que eu posso dar, mas, ao mesmo tempo, mantendo as coisas em evidência como elas precisam estar evidenciadas, né? Legal. Vamos noutra? A gente vai cantar agora essa outra parceria com o Richard, que está nesse disco. No disco tem 4 parcerias com ele. Que é a canção que dá nome ao projeto, Avios de Não Lugar. Vamos lá. Em meu quintal há soldados, tomando um gole de sol. Em meu quintal há soldados, bem perto um lance passou. Se era espera, era agora perto. Perto era dentro certo. Eu sou quem sou. Perto ali no céu, pé de vento vou. Chão, estrela, asa delta. Eu vou que vou. Nave céu, nave umbigo de mar. É aviso de não lugar. Não navega abismo de céu, lado escuro da luz. Só pra ver, gira vento, sorte soprou. Quando vira o tempo, tenho paz. Quando o céu vira sol, dado girou. Em meu quintal há soldados, cá só um lance passou. Em meu quintal há sol, acaso um longe passou. Quem dera ali se era fora quieto. Quintal, que tal era flor, flor fera sou. Tempo aqui no véu, mar de dentro eu rio. Tão Via Láctea, Pandorga, em voo estou. Nave céu, nave umbigo de mar. É aviso de não lugar. Não navega abismo de céu, um pouco kind of blue. Só pra ver, vira vento forte secou. Quando vira o tempo,
tenho paz. Quando o céu vira azul, miro o meu sul. Miro o meu sul. Comentário de observador indiscreto, né? O Percussa, que é baterista até não poder mais, né? Dá para ver o jeitão do baterista na linguagem, né? O cara estaria mais cômodo na nota que fosse mais em cima da sílaba, assim, pá, 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 que nem um golpe num instrumento de percussão. E, no entanto, o Pablo, que gosta muito de um glissando e faz assim, que vai atrás da nota, na outra canção também, quando ele faz isso, o Quino curte de lá, ele dá risada e acompanha o que tu está fazendo ali. Eu notei nas duas vezes que o Quino está com o ouvido nessa coisa do teu canto, que não é a coisa mais fácil para quem está responsável pela pulsação. Então, é um pretexto para vocês falarem do encontro de vocês dois, porque vocês trabalham em outras formações, mesmo neste trabalho com mais gente. Como é que é essa conversa de vocês dois? Como é que ela se dá? Eu acho que essa possibilidade de brincadeira com a melodia que tu estás referindo, que eu ponho em prática, assim, uma brincadeira com a melodia, ela também ocorre porque o Lucas, ele está nos tempos, ele está no lugar Não que ele corre está, risco, né? não se corre risco. Então, dá muita segurança e tranquilidade de fazer isso, né? De poder explorar algum nuance numa canção, mesmo com muito texto, complexa na sua semântica, me permite, porque eu tô sentindo que as coisas que têm que estar no lugar, elas estão no lugar que devem estar. Então, isso facilita um pouco essa possibilidade de brincar. A gente começou a tocar juntos, né, Lucas, há muitos anos, né? Com um trio que eu tinha de canções com o Alexandre, junto com uma outra musicista, a Suelena Borges, que se chamava Canções Portáteis, que era um esboço do projeto do Alexandre para o disco novo, onde ele começou a testar algumas canções e numa formação em trio, e a gente passou a circular em alguns espaços culturais da cidade, e o Lucas estava com a gente em alguns momentos, né, Lucas? Embora eu já conhecia o Lucas dos palcos e de algum contato familiar também, né? Porque a Joana, que é minha esposa, que também é musicista e é professora de música, cresceu fazendo aulas de música com o Lucas. Então, eles têm uma proximidade grande. E, coincidentemente, vendo o Lucas em algumas apresentações, vendo eles em apresentações de alunos, nos aproximamos também e, por outras vias, começamos a tocar juntos também. Uma expressão que todo mundo usa e às vezes não pensa na origem é estar agarrado. A gente diz assim, não, vamos lá, está agarrado, está agarrado. Imaginem trabalhos de campo, que pode ser uma gineteada, pode ser curar um animal, pode ser uma marcação, uma castração, pode ser uma esquila. E tu precisa que o outro cara garanta, se garanta e te garanta. E determinados instrumentistas têm que passar essa tranquilidade para ele dizer o que ele disse. Eu brinco porque eu sei que pulso eu não vou perder, porque eu estou com um cara que me garante ali do lado e que eu conheço nesse serviço. Vamos apresentar junto o álbum, por exemplo, dessa arte linda, né? Dessa gráfica linda que ele tem. O disco Aviso de Não Lugar, ele foi lançado como álbum e eu produzi junto com a Grazi Fonseca, que é a artista que fez toda a arte, esse minizine que está na mão do Demétrio como um objeto material, porque é um disco que está lançado nas plataformas, né? E ele não tem um CD, ou um LP, ou um cassete. Então a gente produziu um zine que tem um código de barras. Isso foi feito pré-lançamento para apresentar para algumas pessoas, como eu disponibilizei aqui na TVE, disponibilizei na FM Cultura, em alguns espaços, para que as pessoas pudessem já ir se apropriando do disco que estava sendo lançado. Essas imagens, elas são dos singles do disco. A gente fez 3 singles, que é Aviso de Não Lugar, Porto e Coca-Cola. O zine, ele tem as imagens, tem uma imagem extra, tem uma capa
do disco em formato desse de mini pôster, talvez, ou pôster com a ficha técnica, né, para apresentar as pessoas que ali estão. Tu estavas mencionando da segurança do pulso. Isso é uma coisa, Demétrio, que eu tenho tido muita sorte nos meus trabalhos, é de trabalhar com pessoas extremamente qualificadas, muito qualificadas, né? Isso me dá uma alegria muito grande, assim, das pessoas toparem meus projetos, aceitarem os convites, trabalharem nas condições disponíveis, possíveis, né? Então, o Kino é um parceiro desde do meu primeiro disco. A gente gravou uma parte do disco, o Pô Montevidéu, no Tambor e Arte, né? E agora ele está também como músico nesse novo disco. Então, cheio de gente boa tocando, então uma alegria muito grande, né, de apresentar uma nominata que tem essa ficha técnica para o Aviso de Não Lugar. Fala um pouquinho dessa caminhada aí, do que está se fazendo e o que se pretende fazer com o Aviso de Não Lugar. O Aviso de Não Lugar ele foi lançado em agosto, né, nas plataformas digitais, e a gente está preparando um show possivelmente para o início do ano que vem, porque um dos pilares do disco também, por esse motivo, um dos pilares do disco é o Lorenzo Flack, né, tocou as guitarras do disco, tocou todas as guitarras. Ele está viajando, está numa excursão nesse momento, né, está passando uma temporada longe, e eu faço questão que o lançamento tenha as pessoas principais que ali circularam. Ao menos esse é o meu interesse nesse primeiro momento, né, se isso for possível. Então, num próximo momento a gente vai ter um show de lançamento, assim, além dessas divulgações que a gente tem feito em espaços ou outras circulações. Eu acho que ele pede, não é pelo nome, não é claro que não, mas também pelo nome, ele pede estrada, né? Ele pede para sair por aí. Estou pensando nisso armado lá no Barrio Sur. Barrio Sur, caças pintadas de colores diferentes, né? Pô, seria E o maravilhoso. couro comendo, né? Isso seria maravilhoso, seria maravilhoso. São essas conexões que se tem que fazer, como a gente vinha já no papo do primeiro bloco com a Adriana falando sobre esses nossos lugares, sobre, enfim, sobre o papel das instituições, da gente aqui na comunicação, sobretudo na comunicação pública, dos artistas, tudo numa integração necessária e numa integração que tem que definir e, ao mesmo tempo, ampliar territórios, definir e indefinir, porque também nesse sentido não lugar tem muito valor, né? Eu, por exemplo, quando falo no sul da terra, as pessoas me dizem, mas que lugar é exatamente o sul da terra? Eu digo, não sei, tchê. Tu que dizes, e talvez digas algo hoje e outra coisa amanhã, e não há nenhum problema quanto a isso. Nós vamos territorializando essa linguagem toda permanentemente. O que vocês quiserem dizer, nosso tempo nos alcança, está no nosso garrão, para se despedir das pessoas, para convidar, o que vocês quiserem. O Não Lugar, eu perguntei para o Richard o que ele trouxe para a letra com o Não Lugar, com esse aviso do não lugar, né? Porque, como tu estavas mencionando, tem um conceito, inclusive arquitetônico, sobre esses não lugares de circulação, né? Que as pessoas se sentem em espaços que não pertencem, né? E o Richard trouxe um outro olhar, que é o olhar do poeta. E esse é o sentido pelo qual eu mais me filiei, né? Que o não lugar também é o lugar da utopia, que é o lugar onde tudo pode, e tudo pode para nós que estamos fazendo canção, estamos escrevendo, estamos fazendo música, partilhando sons. Talvez seja o lugar que mais nos interessa em algum momento, né? O lugar da exploração, da utopia. Então, esse aviso de não lugar também é esse lugar da utopia. Então, todos nos sentimos avisados para cada um contribuir na construção desse belo não lugar, ou nenhum lugar lá na etimologia, que é a utopia, né? Eu acho que a melhor lembrança é a melhor meta para, enfim, para todos nós. Eu agradeço mais uma vez, eu vou pedir que vocês encerrem, Pablo Lanzoni, Lucas Kinoshita, tocando alguma coisa, como a gente sempre faz aqui, e a gente fica por aqui, ou como eu também sempre digo aqui, a gente fica por aqui mais ou menos, porque nós nos estamos vendo. Até a próxima lua,
com o Cantos do Sul da Terra. Vi teus olhos e não vi mais nada. Não vi teus olhos e não vi mais nada. Me vi em teus olhos e nada mais eu vi. Vi teus olhos e não vi mais nada. Não vi teus olhos, não vi mais nada. Me vi em teus olhos, nada mais eu vi. Raio laser transcendental, flechada no alvo em praça pública. Dobrou-se o tempo, me vi no espelho, e alto fora de hora. Quis correr até o Nepal, comer brioches na Lapônia, ler poemas em holandês, bebendo uma Coca-Cola. Olhos e não vi mais nada. Não vi teus olhos, não vi mais nada. Me vi em teus olhos e nada mais eu vi. Eu vi teus olhos, não vi mais nada. Não vi teus olhos e não vi mais nada. Me vi em teus olhos e nada mais. 7 estações depois, 7 estações de metrô. Mestre-sala sem porta-bandeira, procurando sua escola. Quis fugir pra Bagdá, reconstruir a Babilônia, ler poemas em holandês, bebendo uma Coca-Cola. Eu vi teus olhos e não vi mais nada. Eu vi teus olhos e não vi mais nada. Me vi em teus olhos e nada mais eu vi. Eu vi teus olhos, não vi mais nada. Não vi teus olhos e não vi mais nada. Eu me vi em teus olhos e nada mais